Bom dia, meus amados irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça, com a paz, com o amor do nosso Senhor Jesus. É um privilégio muito grande, já disse isso, preciso repetir, estar aqui e assumir esse púlpito para falar da parte do Senhor. É uma alegria muito grande. E eu sei que o Senhor, Ele de fato nos ensina pela Sua palavra. Mas eu queria começar fazendo uma indagação reflexiva ao seu coração. A sua opinião, qual é a maior crise que pode assolar o coração de um verdadeiro cristão? Qual a pior crise que nós podemos enfrentar, nós que conhecemos o Senhor? Na verdade, muitas seriam as respostas, talvez a melhor resposta é aquela que eu estou passando, porque normalmente é a mais difícil, é a que nós estamos enfrentando. Mas eu gostaria de, nessa manhã, para introduzir o nosso tema, dizer que uma das piores crises que um verdadeiro cristão pode enfrentar é a crise da incredulidade. É quando nós passamos a ter dificuldade de crer que efetivamente Deus existe, é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. A incredulidade para crer que a palavra de Deus é de fato palavra de Deus, é suficiente, é inerrante. A incredulidade, muitas das vezes, para crer que o Senhor continua nos dias de hoje, agindo como o Rei soberano sobre todas as coisas. Nós lemos no início do texto, no início do culto, o famoso texto de Hebreus 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor, ele creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Crise de incredulidade não agrada a Deus. Na verdade, é possível que a gente conquiste estatísticas de um crescimento daqueles que se dizem verdadeiramente cristãos, mas nós não temos uma pesquisa que identifique aqueles que são cristãos, mas que têm uma fé madura, que têm uma fé estável. Porque é possível que muitos passem a sua vida, chamarei de uma imaturidade da fé, onde circunstâncias, condições, situações são capazes de gerar as crises de incredulidade que tanto vivenciamos. E eu estou fazendo essa introdução porque eu gostaria de estudar amanhã, que eu gostaria de propor aos irmãos que nesse texto, o Senhor Jesus, Ele propõe alguns testes de desenvolvimento da fé. Testes que, na minha opinião, são muitas das vezes a causa das grandes crises de incredulidade, mas que eu gosto de olhar e de pensar pelo texto que vamos ler, como sendo verdadeiras oportunidades que Deus nos dá para o desenvolvimento da nossa fé, do nosso crer em Deus. Mas não posso esconder dos irmãos um certo receio particular de estudar com os irmãos esse texto, porque talvez alguns podem compreendê-lo de modo equivocado. E talvez, se eu não for muito lúcido ou sábio, eu posso não conseguir explicá-lo de maneira adequada, e você pode sair com uma ideia distorcida do que está acontecendo na narrativa. Portanto, eu queria, antes de lermos o texto, dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós lemos as Escrituras e nós não entendemos um texto,
ou nós saímos com uma compreensão esquisita sobre o Senhor Jesus, sobre Deus, é porque nós não entendemos o texto. Então lembrem-se disso. Quando aquelas passagens difíceis que você lê e fala, eu não estou entendendo, é exatamente isso, você não está entendendo. Cuidado com raciocínios que talvez você gostaria de concluir algo ruim em relação ao nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus. E por que eu estou dizendo isso, que é um erro seu? Porque é um texto do apóstolo Paulo em Romanos 15, no verso de número 4, onde ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. As Escrituras são reveladas a nosso proveito, para o nosso ensino, e elas trarão esperança ao nosso coração. Se isso não acontecer na leitura de algum texto, pode ser que você não tenha compreendido adequadamente. É hora de voltar, orar, pedir ao Senhor unção, lucidez e iluminação para compreender a palavra de Deus. Feitas essas introduções, eu gostaria então de estudar com vocês mais um encontro com Cristo. Mas é um encontro diferente. É um encontro onde o Senhor Jesus apresenta testes da credulidade, testes da fé madura, da fé desenvolvida, da fé grande, da fé genuína, que o Senhor mesmo é quem desenvolve em nossos corações. Sem mais suspense, abram as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a passagem que se encontra aí dos versos de número 21 a 28. Mateus 15. De 21 a 28. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, e dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, palavra do Senhor. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Revela-nos de fato a tua vontade, os teus ensinos e a esperança que temos aqui nesse texto, em nome de Jesus. Amém. O texto é peculiar, a história é curiosa. Parece que quando lemos a história,
De maneira só dada, poderíamos olhar e falar: o Senhor Jesus não está num dia de muitos amigos. E eu gostaria então de propor a vocês, nesse encontro com o Senhor Jesus, os testes para o desenvolvimento da fé grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem disse foi Jesus. O texto termina dizendo que o Senhor Jesus olha com a ternura que lhe é peculiar para aquela mulher e diz: ó mulher, grande a tua fé. Como é esse processo para uma fé madura, para uma fé estável, para uma fé grande, uma fé genuína? Como é esse processo? Queridos, se os irmãos perceberem, toda a narrativa, toda a estrutura do texto começa numa grande crise que essa mulher enfrenta. Essa mulher enfrenta uma das coisas que nós aqui nesse auditório, que somos pais, sabemos que nós temos dificuldade de lidar. É uma grande dificuldade, uma tragédia com um filho querido. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida quando algo bombástico ocorre na vida de um filho? Talvez muitos concordariam comigo que muitas das vezes situações adversas, quando recaem na vida dos nossos filhos, parece que elas doem mais em nós do que neles mesmos. Essa mulher tem uma mola propulsora que impulsiona o desenvolvimento da sua fé, que é uma coisa que talvez qualquer um de nós diria que é muito ruim, que é uma grande crise dentro de casa. Quero dizer para os irmãos que esse encontro com Cristo, que esse amadurecimento da fé, eles nascem em meio a um indesejável problema dentro de casa. E eu queria com isso dizer para os irmãos não desperdiçarem talvez os grandes problemas que lhe acometem na vida, talvez as grandes questões que surgem dentro de casa. É uma menina que está dominada pelo maligno. Vocês sabem o que é isso? Ter uma filha dominada pelo mal, dominada por Satanás. Há uma narrativa em Atos de um pai que tem um filho endemoniado e ele diz: Senhor Jesus, desde a minha infância, o espírito maligno joga no fogo, ele rilha os dentes, ele não me obedece, cresce nele uma ira descomunal, eu não sei o que é isso, é dominado pelo inimigo, eu não sei. Talvez muitos pais e muitas mães conseguem colar o coração com essa mulher dizendo: eu sei o que é isso, eu sei o que é uma tragédia dentro de casa, mas ao invés dela te paralisar, ela deveria lhe impulsionar para que você destemidamente procurasse o Senhor Jesus. Não desperdice as grandes crises, não desperdice as grandes tragédias. Elas podem, na orquestração celestial, serem as molas propulsoras que te levarão a um processo de desenvolvimento da sua fé. Mas é importante que eu diga que fé para o Senhor Jesus, que avalia uma grande fé, que fé na perspectiva de Hebreus 11, que fé no texto que nós estamos lendo, não é aquele conceito vazio, etéreo, que muitas das vezes nós temos na nossa sociedade. Na nossa sociedade, fé é um negócio tão raso, que até quem vai jogar numa loteria, que a grande expectativa de satisfação da sua vida são as coisas, e é uma das piores idolatrias que tem, a gente diz que a gente vai fazer uma fezinha, não é isso? Uma fezinha. Não é essa fé. A fé que pode ser amadurecida é uma fé que ela é embasada em um conhecimento bíblico verdadeiro de quem é Jesus. Essa mulher dá um show de conhecimento da natureza do Senhor Jesus. Antes, deixe-me dizer quem é essa mulher. Ela é uma mulher da região de Tiro e Sidom. Ou seja, ela não é do povo de Israel. Ela é uma mulher cananeia. Nessa época não tem uma nação de Canaã, mas quando coloca cananeia é para mostrar que ela é de um povo que não é do povo que era chamado como povo de Deus. Marcos, na sua narrativa, diz que ela era uma mulher cirofenícia. Não obstante, um dia, essa mulher ouviu falar que Jesus perambulava pelas estradas da Judeia, Galiléia e Samaria. E ela procura se inteirar do que ele faz, de quem ele é, de como era prometido.
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando essa mulher se aproxima do Senhor Jesus e ela se prostra aos pés de Jesus, ela se dirige ao Senhor Jesus da seguinte maneira: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essas três expressões revelam que o desenvolvimento de uma fé, que ele é movido talvez por uma grande tragédia, e a maioria delas ocorrem lá dentro de casa. O desenvolvimento de uma fé só pode ser experimentado para quem conhece verdadeiramente o Senhor Jesus. Gosto quando essa mulher inicia a sua frase aos pés do Senhor, onde ela se dirige a Ele com essa expressão, Senhor, porque é uma expressão de senhorio mesmo, é uma expressão no original que diz respeito a quem é dono de todas as coisas. Ela sabe que Jesus é Deus, ela sabe que a Ele pertence todas as coisas, ela sabe que nada lhe refoge ao poder, ela sabe que Ele é o Criador. Você sabe? Você sabe que Jesus é Deus? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez, senão pelo intermédio da própria presença no conselho celestial de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a sua vida. Você o chama de Senhor? Você, quando se dirige a Deus, coloca a sua própria vida como debaixo da autoridade exclusiva do Senhor? Ele manda nos seus caminhos. Essa mulher conhece o Senhor Jesus e ela o chama de Senhor. Mas não apenas isso, ela usa essa expressão, uma expressão messiânica. Senhor, filho de Davi. Ela conhece a palavra, as profecias, ela conhece o ministério de Cristo e ela sabe que se encaixa perfeitamente. Ele é o Messias prometido para o povo de Israel. Ele é aquele Filho de Deus que haveria de vir e queria redimir o seu povo para Ele. Ela sabe, quando as Escrituras falam, notadamente o profeta Isaías, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ela sabe, é você. Você é o Messias prometido. Você crê em Jesus? Você sabe que Ele é o Messias prometido, que é o único que pode nos reconciliar com Deus e mudar a nossa eternidade? Essa mulher sabe. Mas há uma terceira coisa. Ela diz, tem compaixão de mim. Gosto do conhecimento dessa mulher ao se encontrar com Jesus. Ela sabe que Ele é Senhor. Ela sabe que Ele é o Messias que pode nos salvar de uma condenação eterna no inferno. E ela sabe que ela não pode exigir nada do Senhor. A expressão de quem se debruça aos pés de Cristo, reconhece o seu senhorio, reconhece que Ele é quem é a personificação da salvação, e quem diz, tem compaixão de mim, é quem não tem nada a apresentar, é quem não tem prerrogativas a exigir nada em troca, é quem não tem méritos para poder colocar Jesus contra a parede e dizer, eu decreto, eu exijo, eu preciso. Ela diz, tem compaixão de mim. Pede compaixão, pede misericórdia, quem sabe que não tem nada a exigir, a não ser aguardar a misericórdia de Deus. Essa mulher parece que, no auge de um grande sofrimento, ela foi instada a conhecer mais o Senhor Jesus. Deixa eu lhe dizer, para mim, um dos principais processos para o desenvolvimento da fé, é quando o Senhor, Ele no auge das nossas grandes crises, Ele nos impulsiona a conhecê-lo como Senhor, como Jesus, o grande Salvador da humanidade, como aquele que nós não exigimos nada, nós não merecemos nada, mas nós podemos esperar na sua misericórdia e na sua compaixão, porque é atributo dele. Procure conhecer a Deus. E aí então o texto nos leva para uma saga muito curiosa. O texto diz que, não obstante uma aproximação teologicamente adequada, uma aproximação repleta de conhecimento, fruto de uma dor verdadeira, o texto nos assusta a todos ao dizer que, ao clamar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada, o verso 23 começa dizendo, ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma.
e nós nos assustamos. Talvez alguém diria, mas até eu ia dar atenção para essa mulher? Pelo amor de Deus, coitada! Como assim? Como assim ela se dirige ao Senhor Jesus e Ele não lhe responde palavra nenhuma? Porque no desenvolvimento da fé, me parece que esse momento é um dos momentos onde mais a nossa fé é testada. Eu gostaria de chamar esse teste do silêncio de Deus. O texto não diz que Jesus não ouviu nada, Ele ouviu. Até porque nós sabemos que o Senhor Jesus sabe todas as coisas, até o que passa no coração. O texto diz é que Ele não respondeu mesmo. É exatamente isso. E eu queria perguntar se alguém aqui já enfrentou situação assim. Aos pés do Senhor, o humilhado na presença de Deus, sabe quem Ele é, entende o seu poder, o seu senhorio, reconhece a sua pequenez, mas tem uma demanda legítima, entrega ao altar do Senhor, e não obstante, parece que tudo certo, repleto de um conhecimento teológico, bíblico adequado, uma demanda necessária, uma forma correta, não obstante, a única coisa que você ouve é um sonoro silêncio de Deus. Já enfrentou isso, queridos? E você não sabe por quê. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quem não tem uma fé desenvolvida, quem não tem uma fé madura, quem não tem uma fé grande, não suporta. E a solução vai ser simples. Esse Deus não presta, Ele não olha para mim, não responde minhas orações, o que eu quero é legítimo, o que eu peço é necessário, eu tenho estudado, eu tenho procurado conhecê-lo, Ele não responde às minhas orações, eu não quero saber do Senhor. Não obstante, uma fé madura, uma fé grande, quando o Senhor se silencia, ela não tem nenhuma outra opção a não ser continuar clamando o nome de Jesus. Não tem. Eu sei que a pergunta que surge é por quê? Porque Deus se silencia para nós. Queridos, eu não sei responder no seu caso, eu não sei dizer. Eu quero dizer pelo menos duas coisas. A primeira é que nós temos uma narrativa, por exemplo, em João no capítulo 11, muito conhecida como a narrativa da ressurreição de Lázaro. E aquele texto nos chama a atenção por esse problema. O texto diz que as irmãs mandam dizer a Jesus que está enfermo, aquele a quem amas, ele vai morrer. E nós, que somos maus por natureza, quando recebemos uma informação de que alguém muito querido, que a gente ama, vai morrer, a gente pega o próximo avião, o próximo ônibus, a gente pega um carro emprestado, a gente vai atrás, não é verdade? Em João 11 não acontece isso. Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, pois, quando soube que Lázaro estava enfermo, ele ainda continuou 2 dias no lugar onde estava, e nem mandou nenhuma informação. Por quê? Porque o Senhor se silencia, porque o Senhor demora. No caso de Lázaro nós podemos entender, o nome de Deus foi muito mais glorificado pela sua demora. Parece que quando a situação estica, parece que quando a situação chega até a romper, parece que quando lhe somem as esperanças e o Senhor atua, o nome dele é muito mais glorificado. E o silêncio de Deus, muitas das vezes, ele vai conspirar para que nós perdemos a esperança em todas as estruturas humanas, e quando de repente o Senhor abre os céus e desce, nós somos forçados a dar toda a glória ao Senhor. Tem um amigo que já há algumas semanas ele conversa comigo, e ele dizia: Roberto, tem algo, uma expectativa muito grande para acontecer na minha vida, e vai acontecer, e eu já conversei com as pessoas que são responsáveis para que isso aconteça, todas elas já me prometeram, e eu sinto que é legítimo, mas não acontece, mas está tudo costurado, e eu já conversei, e está tudo esquematizado, mas não acontece. Passava um tempo, ele me procurava e dizia: eu não sei o que é isso, eu tenho procurado ao Senhor, eu tenho buscado conhecê-lo, e a situação é para acontecer, e ela não vem, e eu tenho orado ao Senhor, mas se eu puder ser honesto, eu só encontro ansiedades no meu coração, porque eu não entendo porque Deus não permite. E parece que a coisa foi roendo. Um dia esse meu amigo chegou para mim e disse: Roberto, eu não aguentava mais, eu comecei a não dormir direito, eu comecei a não entender as razões,
E de repente eu fui tomado de assalto por uma convicção de Deus que eu deveria entregar aquilo. Eu não deveria mais ter aquela expectativa de algo tão legítimo que tinha que acontecer, que já estava tão costurado, com as autoridades corretas, com tudo adequado. Eu entreguei, e eu queria lhe dizer que eu voltei a dormir, em paz. Está entregue. Poucos dias depois, eu encontro esse amigo, e ele diz: Roberto, aconteceu. Eu falei: aconteceu o quê? Aquele negócio que você esperava aconteceu? Ele disse: não, algo inesperado e muito maior. Eu falei: cara, você é fera. E ele disse: eu não. Deus só pode ser o Senhor. Não tem explicação. O que é isso? Queridos, muitas das vezes o Senhor, no seu silêncio, Ele está buscando a sua maior glória. E quero dizer mais uma coisa para vocês: no teste do silêncio, o Senhor nos purifica no desenvolvimento da nossa fé, porque quem conhece o Senhor de verdade, ele não entende o silêncio de Deus, mas ele não tem escapatória, ele continua clamando atrás do Senhor Jesus. Mas deixa eu seguir, porque eu não posso me empolgar demais, eu tenho esse equívoco. De repente, o texto nos revela uma outra coisa muito difícil de lidar. Jesus não lhe respondeu palavra alguma, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Estão conseguindo entender o que está acontecendo? São os discípulos, queridos, estão difamando essa mulher na presença de Jesus. É lógico que a narrativa bíblica, ela é assim arrumadinha, bonitinha, né? Eu penso que quando os discípulos chegam para Jesus dizendo: despede-a porque ela vem clamando atrás de nós, eu penso que é algo mais ou menos assim: a gente não aguenta mais, essa mulher não vai embora, o nosso ouvido não é pinico, nós é que seguimos o Senhor, ela vem clamando atrás de nós, manda essa matraca embora. Isso é na versão da linguagem de hoje, né? Do Roberto, né? Não tem nada disso nos originais, viu? Antes que alguém saia de modo equivocado. Mas é isso que está acontecendo. Os discípulos não aguentam mais. E essa mulher agora, ela precisa lidar não só com o silêncio de Jesus, mas com uma difamação de pessoas que ela, em tese, esperaria compaixão. Já aconteceu isso? Já foi você alvo de conversinhas, de fofocas? Você já ouviu dizer que alguém falou mal de você? Que disseram que você fala muito, chora muito, grita muito, ou não fala nada, não faz nada? Já ouviu? Queridos, eu preciso passar rápido, mas deixa eu dizer para os irmãos: uma das coisas que mais melindra pessoas é quando elas ouvem falar que falaram dela, que difamaram, que aquilo a mexe emocionalmente. Muitas pessoas às vezes abandonam a igreja porque dizem: me falaram que estavam falando de mim, isso é injustiça, e vai embora arrasado. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, eu olho para o texto e vejo que esse é um dos grandes testes da fé, porque a fé madura, ela não titubeia em seguir o Senhor Jesus, mesmo diante dos falatórios mais audazes que existam à sua volta. Não, porque o seu foco é o Senhor Jesus, não são as pessoas. Você não abandona a igreja quando você reconhece que é uma igreja que é do Senhor Jesus, porque Ele é o seu Senhor, não são as pessoas. O que você faz quando você então é alvo das fofocas? Às vezes de maneira injusta, quem sabe de maneira até verdadeira. Você ouviu dizer que as pessoas agora estão comentando sobre a sua vida pregressa, os pecados que cometeu, e você então diz: é injusto, e você se acabrunha e vai embora. Para com isso, porque uma grande fé, ela não titubeia diante das fofocas, dos levantes, das difamações. Sabe o que ela faz? Ela continua seguindo o Senhor Jesus. Só tem essa opção. Só tem essa opção. E quando você segue o Senhor Jesus, que parece que essa mulher está dando show na gente, o texto diz então, no verso 24, que Jesus lhe respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Depois nós vamos ter que marcar gabinete com o pastor para ele ensinar esse texto para nós. Porque não é possível. Não é possível que uma mulher no auge de tanta dor, num conhecimento tão profundo de Cristo, que ela suplanta o silêncio de Deus e permanece seguindo Jesus. Ela suplanta os ataques, as difamações, e ela continua seguindo o Senhor Jesus para receber do Senhor Jesus uma rejeição. Porque eu não sei se vocês perceberam, o texto diz que ela era das regiões de Tiro e Sidom, portanto ela não é da casa de Israel. E o Senhor Jesus então para, depois do silêncio, e ele diz: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Satisfação. Eu não tenho tempo, mas o pastor depois tem. Na verdade, quando você estuda as profecias, você verá que o Senhor Jesus, Ele vem dos judeus, a salvação vem dos judeus. Ele vem para redimir o seu povo, vem para redimir o seu povo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não é verdade? Nós sabemos, né, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós sabemos que o ministério profético do Senhor Jesus inicia no meio do povo de Israel, sim, mas nós veremos que após a ressurreição, quando o Senhor Jesus se reúne com seus discípulos, Ele diz: agora sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que o Evangelho, a partir de Pentecoste, vem em todas as nações, e louvado seja Deus que o Evangelho de Jesus alcança a nós, que somos gentios. Mas no início do seu ministério terreno é isso mesmo. Ele veio para apregoar a salvação nas sinagogas entre os gentios. Se vocês perceberem, o texto que antecede a esse, o Senhor Jesus está tendo um embate com os fariseus, que eles são muito bonitinhos por fora, mas são podres por dentro, adoram tradição, mas se esquecem do conhecimento da dependência de Jesus. Jesus diz isso para aquela mulher porque não é o tempo. Mas nós vamos ver no final da história, que essa mulher entra para a história pela sua grande fé, como talvez a primeira Ciro-fenícia das regiões de Tiro e Sidom, que é salva aos pés de Jesus, porque o Senhor registrou essa história aqui, para que eu e você tivéssemos esperança no desenvolvimento da nossa fé. Fato é que eu olho para esse texto e vejo aqui essa mulher se sentindo rejeitada. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Se sentindo rejeitado. E pior, muitas das vezes nos sentimos rejeitados por Deus. Sabe? Quando você é muito mais devoto, quando você é muito mais ligado ao Senhor, e de repente um outro do lado que você tem lá até dúvidas da seriedade dele com Deus, e de repente parece que só ele é abençoado e você não. Quando você olha do lado e você vê pessoas sobem aqui na frente e um dá um testemunho de que 2 microfones. Um dá um testemunho de que o relacionamento em casa foi restaurado e você diz: o meu não. Um vem aqui e diz: eu estava numa crise, numa penúria financeira enorme e as coisas deram certo, e você diz: comigo não. E depois um vem aqui e disse: eu tinha aquele problema, aquele, você diz: eu também. E de repente ele termina dizendo: o meu foi resolvido, e você diz: o meu não. E muitas das vezes nós somos no nosso coração levados a ter essa grande sensação de uma rejeição, onde parece que Deus só veio para os outros, não veio para nós. Eu quero perguntar para você: o que você faz? O que você faz quando parece que as portas do céu se abrem apenas para os outros e para você também não? Eu queria te propor algo no desenvolvimento da fé. Quando você achar que tem sido objeto de rejeição, quem sabe do próprio Deus, talvez seja a hora de fazer o que essa mulher fez. No auge da rejeição, diz o texto no verso 25, ela porém veio e o adorou. Peraí, mulher, eu não dou conta não. Ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Até em curta oração. No auge da rejeição, quem crê de verdade não tem outra opção.
vai fazer o quê? Vai embora? Vai se rebelar? Não vai não. Vai se prostrar e vai adorar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando parece que Deus não lhe ouve, não responde, quando parece que as coisas que você escuta são as pessoas exatamente falando de você, quando parece que a única sensação que lhe vem ao coração é de ser um excluído, um rejeitado, pelo próprio Senhor, quando você é dele, não lhe resta outra opção, a não ser adorá-lo. E talvez abrir o coração dizendo: Senhor, mais uma vez, uma expressão linda: Senhor, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é Senhor da minha vida, socorre. Parece que essa mulher tira o foco da filha, o foco agora é ela não aguenta mais, mas ela não tem para onde ir, ela só tem o Senhor. Eu acho isso lindo. Parece que não há expressão de dependência maior do que essa: Senhor, socorre-me em meio à adoração. Entrega, querido, entrega. Para de ficar ranheta com o Senhor, para de ficar completamente transformado com as pessoas, para de ficar comparando, fazendo e acontecendo. Adore a Deus e se lance aos pés dele, dizendo: o Senhor é Senhor, eu preciso é de socorro, eu preciso. Porque isso amadurece aquela fé, que sem ela é impossível agradar ao Senhor. E quando então chega o clímax, e todos nós imaginamos que agora vai, o silêncio de Deus, o que é isso? A difamação dos discípulos, a exclusão e a rejeição da boca de Cristo não é possível. Essa mulher tem uma fé madura, ela adora, ela se lança aos pés, ela reconhece o senhorio e a sua completa falência. Agora vai. Nós então nos deparamos com um negócio final. O Senhor então diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, se fosse uma pernambucana, virava o tapa no pé da orelha. Cachorrinho, cachorrinho. Ai, queridos, o gabinete, o pastor vai explicar tudo isso. É tranquilo, os irmãos, fiquem em paz. Humilhação, um aparente insulto. É lógico que aqui, só rapidamente, os gentios para os judeus, a separação é tão grande. Eles usavam sim uma expressão de cachorro para os gentios, mas uma expressão mais baixa, uma expressão meio chula, né, como se a gente falasse hoje, sei lá, o vira-lata, sarnento, pulguento, né? O Senhor Jesus usa uma expressão do cachorrinho, que é o do animal de estimação, mas é cachorrinho, E é por isso que eu preciso instar com você para não sair daqui com uma compreensão errada do texto, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu acredito que não haja teste mais complicado para o exercício da fé que Deus nos dá do que a humilhação. Quando você é humilhado. Ao longo da história, quando estudamos os grandes homens de fé, como o próprio Hebreus 11, você verá muitas narrativas onde a gente não entende por que tamanha e profunda humilhação. Eu queria dizer para os irmãos que muita gente tem sim abandonado a fé porque ela se acha humilhada. Humilhada por qualquer situação. Ou é humilhado porque alguém mesmo pôs o dedo na cara e falou poucas e boas e disse algumas verdades e você foi desmascarada e de repente aquele negócio veio à tona e você agora não quer nem sair de casa. Humilhado.
Humilhado talvez porque você foi falido como pai, como mãe, igual essa mulher, e você tem até vergonha, porque na sua cabeça vão olhar e dizer, está vendo ali, é pai de fulano, vê, meu Deus, que tragédia. Falido pode ser financeiramente, você está humilhado. Afinal de contas, parece que antes você tinha uma estrutura, uma condição, agora você não tem mais, você se sente profundamente humilhado, e você que sabe que Deus é soberano, sabe que em última análise Deus te humilhou, e você fala, isso é um absurdo, eu lutei tanto, eu estudei tanto, eu conheci tanto, eu fui fiel tanto, como assim eu sou humilhado? E muita gente rateia e abandona a fé no auge da humilhação. Essa mulher dá uma lição de uma fé que é desenvolvida pelo próprio Deus. Ele fica em silêncio, ele manda difamação, ele manda uma rejeição, ele manda uma humilhação, e essa mulher termina dizendo uma coisa que é libertadora para qualquer um que vive na dependência do Senhor. Ela diz, eu sou cachorrinho mesmo. Eu sou cachorrinho mesmo. Muitas pessoas vêm ano após ano na igreja, são confrontados porque são mentirosos, são avarentos, são promíscuos, servem às riquezas, são duas caras, são confrontados com a palavra de Deus e ficam todos cheios de coisa e vão embora dizendo coisa nenhuma e nunca se arrependem verdadeiramente, nunca assumem uma posição de quem não tem prerrogativa, currículo, estrutura nenhuma diante de Deus. É cachorrinho sim, mas não admite, fica com o nariz empinado, e o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele exalta quem se humilha. Esse texto para mim é o resumo do ensino escriturístico. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. A mulher não fica dodói quando é confrontada, porque ela sabe que essa é a verdade. Ele é profeta de Israel, não veio, mas é interessante porque ela diz, Senhor, eu sei quem é o Senhor, e eu sei que eu sou cachorrinho, mas eu sei que uma migalha da tua graça, uma migalha do teu poder, se cair da mesa dos filhos, eu posso comer como cachorrinho, e isso me basta. Uau! É nesse momento, queridos, que o Senhor Jesus, de alguma forma, Ele olha para aquela mulher e diz, ó mulher, você, grande é a tua fé. Vem, querido, você não vai receber migalha não, você vai receber o sanduíche inteiro. Vem, vem. Essa é a fé. O resumo da fé, da caminhada com o Senhor, é mais ou menos assim. A fé é esse dom de Deus que só nos dá uma opção diante de qualquer circunstância adversa. Só nos dá uma opção: continuar seguindo o Senhor Jesus. Só essa. Essa é a fé. Só tem uma opção. É o Senhor que não responde. São as injúrias, difamações e calúnias. É a sensação de rejeitado? Ou é a sensação de humilhação? O que é? Uma fé madura é desenvolvida por Deus nessas situações. Queria dizer para os irmãos que eu não sei se de alguma forma, algum desses momentos se enquadra na sua vida, mas se eu pudesse dar um conselho final, eu diria, não desperdice. Continua seguindo o Senhor Jesus. Estudando vários comentaristas, Joel Bick, MacArthur, Matthew Henry. Eu achei um comentário desse Mateus Henrique, o Matthew Henry, onde ele diz assim: a grandeza da fé consiste numa aderência resoluta a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, mesmo em meio às piores situações de desencorajamento. Essa é a fé. Uma aderência ao Senhor Jesus como Senhor suficiente, Salvador suficiente da sua vida, mesmo nas situações de maior desencorajamento. Deixa eu terminar só dizendo uma coisa. Esses testes, eles são aparentes. Para nós são verdadeiros. Parece que Deus silenciou, parece que Ele nos rejeitou, parece que Ele nos humilhou, mas a gente chega no final do texto e vê que são aparentes.
o Senhor tinha reservado para essa mulher uma bênção diferenciada, um sanduíche completo. E sabe por que que nós podemos ter a convicção de que o silêncio de Deus, a rejeição, a humilhação, a própria injúria, elas são aparentes? Porque o Senhor Jesus, Ele de fato sofreu o silêncio verdadeiro de Deus. Quando Ele estava lá na cruz, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus virou as costas. Foi a ira de Deus manifesta em Cristo que deveria ser de fato o verdadeiro silêncio para mim e para você. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus deveria virar as costas para nós e não nos ouvir mais, mas Ele nos ouve, ainda que pareça demorado, porque Ele rejeitou a Cristo na cruz. Cristo sim foi difamado, zoaram de Jesus: tu não és o Cristo, desce daí e nos salva. Ele foi zombado verdadeiramente, sobre Ele foram lançados os pecados. Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, porque era o próprio Deus, mas Ele de maneira real sofreu todas essas dores para que Ele, pelos méritos dEle, nos comprasse para termos a reconciliação com Deus. Por isso que hoje nenhum de nós que foi até a cruz de Cristo, que o recebeu como seu suficiente Salvador, que entregou-se a Ele pela fé genuína, nenhum de nós será abandonado por Deus. Pode parecer que Deus está em silêncio. Nenhum de nós tem condição de ser difamado quanto aos aspectos exteriores, porque nós seremos recebidos diante de Deus pelo que Cristo fez e não porque nós somos. Nenhum de nós vai se julgar verdadeiramente humilhado ou rejeitado, porque o Senhor Jesus de uma vez por todas nos reconciliou com Deus. Mas essas situações aparentes, elas continuam a acontecer, sabem para quê? Para o Senhor desenvolver a nossa fé, para o Senhor amadurecer a nossa fé, para o Senhor fortalecer a nossa fé. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Que encontro com o Senhor. Eu particularmente sou tomado de esperança ao verificar esse caminho pelo qual o Senhor amadurece a fé que o Senhor mesmo nos dá de presente. Pai, eu não sei a situação de cada irmão aqui, se talvez ele tenha caminhado por esse caminho da mulher cirofenícia cananeia, mas se for, Pai, nos relembre que a fé no Senhor é essa aderência resoluta e completa ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, em meio a situações de maior desencorajamento, onde nós só temos uma solução, só uma saída: é continuar seguindo o Senhor, é continuar adorando o Senhor, é continuar estudando mais e mais sobre quem é o Senhor, é continuar entregues completamente nas tuas mãos, é continuar clamando ao Senhor por socorro, é continuar crendo na expectativa da misericórdia e da compaixão que o Senhor, quem sabe, pode nos surpreender mais além do que pedimos ou pensamos. Confiados no que o Senhor fez por nós, que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.